Então, sejam todos muito bem-vindos no poderoso nome do Senhor Jesus. Essa reunião de liderança, reunião de pastores, de líderes, nós temos hoje um tema muito importante para tratar, está relacionado com a glorificação dos nossos corpos. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de abrir com alguns versículos todo o caminho que o Senhor preparou para que um dia os nossos corpos possam estar glorificados. A capacidade que esses corpos vão ter e onde eles serão usados por nós 100%. De fato, Deus, ele preparou um grande plano para nós. É algo tremendo. Cada vez que o Senhor está falando, mais luz nós estamos recebendo. Esse é um momento importante. Os líderes que estão nessa sala do Zoom sabem que o nosso arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso o Senhor, ele está apressando a nossa preparação. Enquanto a maioria dos cristãos ainda estão pensando que o Senhor virá no meio dos 7 anos ou no final dos 7 anos. Quantos estão sendo enganados e vão ser pegos de surpresa? O Senhor virá como um ladrão. Isso fere o nosso coração. Traz muita tristeza para o nosso coração. Então, muitos não estão se preparando. Então, os pecados permanecem, as iniquidades permanecem, as injustiças permanecem. E isso traz bastante tristeza para o Senhor. Quando a eternidade se abrir, quando os céus se abrir e quando o arrebatamento acontecer, os céus vão se fechar, as escadas dos céus vão ser recolhidas. A nuvem de Deus, ela é levada definitivamente para os céus. O próprio Deus que hoje está na terra, supervisionando, acompanhando essa missão de preparar a noiva para o filho. A sua nuvem veio para a terra em 2019. E quando a nuvem de Deus vem, o próprio Deus vem. Ele está inspecionando pessoalmente essa missão final. Quando o arrebatamento acontece, tudo se volta para dentro dos céus. O próprio Deus agora ele está na segurança, ele está nos seus céus. E aqui embaixo, agora, os 7 anos, nós sabemos que vai ser anos de céus fechados. Os céus vai estar fechado para as orações daqueles que hoje estão zombando, estão no mundo, estão no pecado. Os céus vai estar fechado para aqueles que estão escarnecendo, para aqueles que estão mentindo, manipulando, difamando e perseguindo. Um grande lamento e choro para todos. Mas agora com os céus fechados, as 2 testemunhas, vai estar concentrado neles toda a ira de Deus. E eles vão destruir essa terra com todo o comando que vai sair da boca deles. Tudo vai passar pela boca deles nessa terra. Essa terra não será a mesma. Depois do arrebatamento, o status da terra muda. A condição da terra muda. É um tempo de céus fechados, onde nós só vamos ter juízo. Então, nessa noite, nós não queremos falar uma palavra que não nos vai trazer alegria. Mas nós queremos mostrar princípios que estamos aprendendo, que nos trazem bastante esperança e alegria. Eu gostaria de começar com os amados irmãos do livro de 1 Coríntios, o capítulo de número 15, a partir do versículo de número, eu vou ler 20, eu vou ler vários versículos com os irmãos. Como eu não tenho tanto tempo, eu vou procurar, talvez não explicar todos, mas eu vou ler muitos versículos, até para que os irmãos entendam o sentimento que está em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 20, eu vou estar usando a nova versão King James atualizada, está bem? No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram.
aqui fala da ressurreição. Por favor, nós temos a encarnação do Senhor. Nós temos o viver humano do Senhor. Nós temos a crucificação do Senhor. Nós temos a morte do Senhor. Nós temos a ressurreição do Senhor. Nós temos a ascensão do Senhor. E, por último, nós temos a entronização. É quando ele senta, quando ele recebe o seu reino, recebe o reino, recebe o domínio, recebe as nações, recebe o nome do Pai. Essa é uma obra completa que o Filho, na primeira parte, já realizou, na primeira etapa do seu ministério, como Filho do Homem. Mas, a partir da sua ressurreição, ele é o Filho de Deus em ressurreição, e ele está levando a cabo a sua segunda parte do seu ministério. A primeira parte ele levou na terra, mas agora a segunda parte ele está levando nos céus. A primeira parte está relacionada com a nossa redenção, mas a segunda parte está relacionada com a nossa... Eu gosto muito dessa palavra. Reconciliação. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, ele está ali na frente nos reconciliando. Ainda que a morte, ela completou tudo isso para nós. Mas hoje eu gostaria de tocar na ressurreição. A vinda do Filho de Deus dos céus para a terra. E da terra, ele foi até o Hades. Tinha um propósito. Naquele tempo que ele ficou lá embaixo, ele visitou o seio de Abraão, ou o paraíso, ele visitou o abismo, mas ele também foi lá no inferno. Ele tinha um propósito. O plano de Deus, nós vimos que ele é cumprido oficialmente na ressurreição de Cristo. A morte do Senhor, se ela não tivesse sido acompanhada pela ressurreição, nós não teríamos esperança. Se olharmos para esses homens da história, muitos disseram que era um Deus. Se olharmos para Maomé, ele se tornou um profeta, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Ou para Buda, ou para Confúcio, ou até para Allan Kardec, qual deles? Ou no Brasil nós temos o Tiradentes. Eles morreram por uma causa, mas eles não ressuscitaram. Quer dizer que a ressurreição é que confirma a sua obra. Então Deus, ele só fez isso em Jesus. A ressurreição vai confirmar, primeiro, o viver de Cristo que foi aprovado por Deus. Segundo, vai confirmar a obra de Cristo que foi aprovada por Deus. Veja, se ele tivesse algum pecado durante a sua humanidade, a lei não poderia permitir o Pai tirá-lo da morte. Se ele tivesse cometido qualquer falha, qualquer deslize, o Pai não poderia tirá-lo da morte. Não há como tirá-lo. Mas ele precisava vencer a natureza humana pecaminosa, ainda que ele tinha um corpo semelhante ao nosso. Não podia haver falhas, porque a morte que governa o Hades, ela já sabia exatamente que todo homem que viveu na terra, todos eles pecaram, por isso ela tinha direito sobre eles. Ela sabia que a palavra final sempre foi da morte. Todos teriam que ir para ali. Todos precisavam chegar ali. Agora, veja, quando os homens chegavam naquele lugar, ali há dois ambientes. O seio de Abraão ou o paraíso, mas há o inferno. Naqueles dois ambientes, houve partes da humanidade que foi para o inferno. Esses escolheram aonde vão passar a eternidade.
Não tem como sair dali mais. Agora é bom deixar bem claro para os irmãos, muito claro. Quando Jesus ele vai ressuscitar, quando ele precisa ressuscitar, é naquele momento que ele está garantindo que aqueles que estão no seio de Abraão também vão poder ressuscitar. Eu vou repetir. Vamos colocar Abel, Noé, vamos colocar o próprio Enoque, ou Abraão, Isaac, Jacó, aqueles homens que estão em Hebreus 11. Ali mostra que eles tiveram excelente confissão, um viver na sua geração, um viver tão elevado que foram aprovados. Mas, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles tampouco, mesmo com boas obras, poderiam ressuscitar. A ressurreição de Cristo, ela não está garantindo apenas para a geração de Jesus, que também podem ser ressuscitados aqueles que já morreram, mas ela está garantindo para a geração, a começar por Adão, nos primeiros 2000 anos, nos segundos 2000 anos e no terceiro 2000 anos. A ressurreição vai garantir para todos os que já tinham morrido, que deram um bom testemunho, que eles também vão ser ressuscitados. Mas, por outro lado, aqueles que morreram no pecado, a ressurreição já não pode fazer nada por eles, porque eles escolheram passar a eternidade sem Deus. É exatamente na ressurreição de Cristo que nós temos esse ambiente do seio de Abraão, ou paraíso, bem definido. A ressurreição está garantindo, você, Abraão, você vai ressuscitar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de morto, mas é de vivo. A condição da ressurreição é que abre o caminho para Deus ter a nova criação dos céus. É a ressurreição que dá para nós o direito de nós vencermos a morte. Porque a palavra final era da morte. Mas agora, quando Jesus ressuscita, a palavra final é da ressurreição. Ele não está vencendo apenas a morte, mas ele está vencendo uma condenação que entrou em Adão para toda a humanidade. Ele está agora sendo primogênito dos mortos, e nós estudamos com as duas testemunhas que ser um primogênito quer dizer o pai está aprovando. O pai aprovou o seu viver na terra e aprovou a sua obra. Agora, veja bem, quando ele morreu, fala que o véu foi rasgado. Isso é muito importante. Mas mesmo o véu sendo rasgado, ninguém podia voltar para Deus. Ainda não. Porque haviam querubins colocados no jardim. E tinha espadas nas mãos, para ninguém voltar. O que vai garantir a nossa entrada é justamente a ressurreição. Na sua morte, nós vimos que o véu se rasga, mas é na sua ressurreição que nós agora temos o caminho aberto. Ele foi o primogênito dos mortos, quer dizer que ele ressuscitou como primeiro. É nesse momento da ressurreição que ele está abrindo o caminho para nós também participarmos. Aqueles que dormiram, eles vão ressuscitar. Mas aqueles que estão vivos, que é o nosso caso aqui, essa liderança nessa sala do Zoom, nós não queremos experimentar a morte. Nós queremos ser arrebatados vivos. Tá? E o arrebatamento, ele é importantíssimo para nós. Por quê? Porque ele vai nos mostrar que tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O arrebatamento, ele só é possível por causa da ressurreição de Cristo. Porque quando você fala que nós vamos ser arrebatados, pessoas como eu e como você, o que quer dizer?
que nós não vamos conhecer a morte. A morte, ela tem domínio sobre a criação de Adão, aqueles que estão em Adão. Mas por que ela não vai ter domínio sobre os que vão ser arrebatados? É porque a vida de ressurreição que entrou em nós, ela foi se desenvolvendo pouco a pouco. Ela foi crescendo em nós. E essa vida de ressurreição, ela foi nos destruindo, nos matando, nos jogando na terra como um grão de trigo. Quando se fala de obtermos a conformação, sermos conformados a Cristo, isso fala de um último estágio, mostra que Cristo ele está ressuscitado. Então, a conformação mostra que atingimos o padrão da santidade. Por favor, guarde esse nome, irmãos. Ninguém gosta de falar muito essa palavra. Atingimos o padrão da santidade de Cristo. O que vai garantir a nossa entrada não é estudar essas verdades, porque nós já fizemos isso no passado e não deu certo. Mas quando olhamos para Cristo, ele ressuscitou porque ele não pecou. A santidade dele atingiu a santidade nos céus. Ele foi ressuscitado porque ele tinha um padrão de santidade. E a santidade do Pai, ela alcançou o viver do Filho. Nós vimos que o atributo mais importante de Deus é a santidade, e o segundo é a sua justiça. Então, para o Filho ele ser arrebatado, ele teve que atingir esse padrão na obra e na santidade do Pai. Quer dizer, não pecar, você é santo. Sede santo porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, ser conformado a Jesus Cristo é atingir o padrão da santidade que ele alcançou para ser ressuscitado. Hoje, atingir a conformação é atingir o padrão de santidade de Cristo para sermos arrebatados. Já não estamos falando ressuscitados, porque nós não vamos morrer. Não vamos para debaixo de 7 palmos de terra, depois vamos ser sepultados. Não, irmãos, não dá mais tempo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós temos que crer que a nossa geração ela vai passar, sim, pelo arrebatamento. Aí está o vencer a morte. A morte já não tem domínio sobre esse tipo de viver. A morte não tem domínio sobre esse tipo de santidade. Porque quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Se não houver uma confissão, um arrependimento profundo da nossa parte, a morte ela ainda tem domínio sobre nós. Ela tem domínio, irmãos. Isso é muito grave. Quando há pecados em nós que não foram confessados, nós caímos. Espiritualmente, nós voltamos lá para baixo. Então, Paulo falou o quê? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Ares diz, o que é isso? Todas as vezes que nós pecamos, nós ainda caímos, nós descemos espiritualmente. A morte ela tem domínio sobre nós. É como pegar, por exemplo, essa garrafa de água aqui. Nós caímos. Aí, no momento, estamos lá espiritualmente, estamos mortos, irmãos. Estamos no Hades, sobre o domínio da morte. De repente, nós começamos a ouvir uma mensagem. Um irmão passa uma mensagem para nós. Não aqueles vídeos cheios de coisas malignas, mas passou a mensagem de Deus para nós. Mas, Senhor, o que eu fiz? Nós estamos nos grupos, ouvimos uma pregação, um vídeo rápido de 2, 3 minutos, meu Deus. Naquele momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo e começamos a nos arrepender, a morte, ela vai tentando nos segurar embaixo, mas a vida de ressurreição vai nos trazer para cima. Então, o que Paulo falou? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quer dizer que a morte está tentando nos segurar espiritualmente, mas a vida de ressurreição, ela vai nos levando para cima, e as garras da morte está tentando segurar
mas a vida vai subindo. E nós em cima, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Oh, eu sou uma pessoa cruel. Senhor, tem de misericórdia de mim. Eu quero não pecar nunca mais. E a vida de ressurreição vai operando. Ela vai vencer a morte. A morte não consegue mais deter alguém que vive em arrependimento. Mas eu volto a dizer, um verdadeiro arrependimento. É nesse momento que nós somos ressuscitados e nós voltamos de volta a estar nas regiões celestiais em Cristo. Agora, é crucial. Aqueles que estão em Cristo, eles já crucificaram as suas paixões e concupiscências. Mas, por outro lado, aqueles que estão em Cristo, nova criação é. Está em Cristo, quando fala nova criação, nós deixamos Adão. Deixamos o pecado, a condenação e a morte. E agora estamos experimentando uma vida de ressurreição. Eu não vou falar mais da vida de ressurreição. Nós vamos ter uma outra mensagem para nós tratar somente da vida de ressurreição. É extremamente importante. Mas o foco agora é no corpo glorificado. Essa vida que nós vivemos na carne hoje, vivemos pela fé no Filho de Deus. Mesmo que estamos na terra, o nosso coração ele é celestial. Nós tratamos com o pecado com muita seriedade. Nós não temos problema de pedir perdão, não temos problema de se humilhar, não temos problema de pedir que o Espírito Santo verdadeiro volte, não temos problema de pedir que o sangue verdadeiro volte. Não temos problemas. Irmãos, e tudo isso nos traz para a santidade, para alcançar a conformação e, por último, a glorificação dos nossos corpos. Veja, nós não podemos trivializar o pecado. Líderes, tratem o pecado com muito cuidado. Existe uma natureza em nós que vai nos levar para baixo, para o Hades, para a morte. E quando alguém cai naquele lugar, não é fácil sair. O que é a apostasia? A apostasia é um espírito que atua nos filhos da desobediência e que levam eles a pecar, levam eles para baixo, mas dá a eles uma alegria de que eles estão bem. Então, a obra que Jesus fez não tem muito sentido. Why? Why no inglês é por quê. Por quê? Porque o verdadeiro Espírito Santo já não está na apostasia. Então alguém mente e ele não é tocado na sua consciência mais. A consciência deles na apostasia está tão cauterizada que a mentira flui naturalmente, a injustiça flui naturalmente, a maledicência flui, as acusações fluem. É como aqueles religiosos na época de Jesus, era Deus que veio para a terra. Quem estava na terra era o próprio Deus. Mas eles estavam dispostos a matar, a perseguir, a torturar, a falar mal. Mas era Deus que estava ali. Vocês entendem a gravidade? Eles não reconheceram aquele de quem eles estudavam. Hoje, Deus está na terra. É o próprio Deus que está na terra. A nuvem veio, Deus veio. Por que não há temor? Aí só blasfêmias, pessoas falando mal. Esses pecados, se não houver uma confissão genuína com lágrimas, pano de saco, irmãos, a morte os detém lá embaixo. E isso impede deles serem ressuscitados, ou impede deles serem glorificados. Agora, o corpo da glória
ou o corpo da ressurreição, ou o corpo glorificado, quem vai recebê-lo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ainda em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler. Versículo 21. Eu vou ler com vocês vários versículos, repetindo 1 Coríntios 15, a partir do 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo inimigo, potestade e poder. 25, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Cada versículo desse dá para a gente ficar 3, 4 dias. Mas o foco aqui ainda, nós temos a ressurreição, ela dá para nós o direito de penetrar a eternidade, mas ela dá para Cristo o encabeçamento universal. Aqui nós estamos vendo que no momento da ressurreição, ou no momento do arrebatamento dos vivos, a nossa glorificação, aqui tem um encabeçamento do Senhor. O Pai prometeu, e todas as coisas que estão em rebelião em todo o universo. Irmãos, quando Satanás ele se rebelou na eternidade, depois ele fez Adão pecar. A rebelião, ela não está só na Terra. A rebelião está em todas as galáxias. Então, o encabeçamento é quando Deus Pai, ele consegue, por meio do Espírito Santo e por meio dos seus 2 mensageiros, que hoje lideram a obra de arrependimento em toda a terra, preparando a noiva para entregar para Cristo, eles conseguem o arrebatamento. E em seguida nós vamos ter a ressurreição. Isso chama encabeçamento. O julgamento que Deus vai fazer na terra depois do arrebatamento por meio das 2 testemunhas já mostra o encabeçamento. A ira de Deus sobre a humanidade caída, sobre os cristãos que perderam o arrebatamento por não se prepararem e zombarem das 2 oliveiras, por não estarem debaixo da nuvem nessa era, o juízo que virá sobre todos eles, e até mesmo para purificar um grupo de judeus, já é o encabeçamento. O Senhor precisa purgar a terra para que venha os 1000 anos da terra. Ele precisa julgar todas as coisas negativas. Isso é encabeçamento. Ele vai julgar. Nós temos que ele vai julgar o anticristo, o falso profeta. Ele vai jogar Satanás no abismo. Ele vai julgar as nações, os generais, vai julgar os cristãos, vai julgar os judeus. Juízo quer dizer encabeçamento. Existe, irmãos, um dono nesse universo. Os homossexuais, eles falam, não tem um dono esse universo, mas tem um dono. Quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, quer dizer que ele é dono disso aqui. Ele manda nisso aqui. E ele tem direito sobre isso aqui. E ele vai julgar os rebeldes. Vai julgar. Tem um dono a terra. Não tenha dúvida disso. Agora, eu quero ler com vocês a partir do 35. Ainda 1 Coríntios 15, 35 a seguir. Entretanto, é possível que alguém questione:
Como ressuscitam os mortos? E como que espécie de corpo ressurgirão? Insensatos. O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeia, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas um simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra, e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro, diferentemente, é o brilho dos corpos terrestres. O apóstolo Paulo ele está tentando nos mostrar aqui, primeiro, ele quer definir a ressurreição. Porque na igreja em Coríntio havia um grupo de irmãos que não cria na ressurreição. Se não há ressurreição, não há esperança. Não há esperança. O que isso quer dizer? Eu gosto muito dessa ilustração. Eu vou tomar aqui a irmã Marina, por exemplo. Se nós olharmos há 30 anos atrás e formos lá no estado que a irmã Marina nasceu, depois formos na cidade, no cartório, e falar, queremos saber se nasceu aqui uma Marina, nós vamos achar sim, ela nasceu, foi registrada, é brasileira, nasceu tal dia, tal mês e tal ano. Mas se nós formos para o futuro, daqui uns 70 anos, nós não vamos encontrar, buscar registros, não vamos encontrar mais que essa Marina, ela está vivendo na Terra. Mas a Marina não está vivendo na Terra. Mas daqui uns 70 anos, ela vai estar vivendo em outro lugar. Ela não morreu. Ela vai estar vivendo em um outro lugar. Você entende isso? Ela, aqui na Terra, ela está escolhendo aonde ela quer viver a eternidade. Porque existe uma parte nela, quando ela recebeu o sopro de Deus, essa parte não morre, não vai morrer. O corpo físico, ele está dizendo aqui, é como uma semente. Quando cair na terra, esse corpo, ele é como a casca de uma semente. Mas há uma vida que sai de cada semente, de cada espécie. E ele está dizendo que a espécie humana, há um outro tipo de vida que vai se manifestar, um outro tipo de corpo celestial. Ele está dizendo, os corpos terrestres têm o seu esplendor, têm a sua glória. Você pega uma semente de girassol, que lindo quando ele cresce. Ele morreu aquela semente, mas o que ressuscitou dela, o que saiu dela, uma nova vida, que coisa linda. Mas os corpos, mesmo sendo um girassol, a vida que sai dele é tão linda, mas ela é muito breve. Assim como as folhas caem, as flores caem, e assim é a vida do homem aqui na Terra. Mas quando vem aquela que nós chamamos ou ressurreição ou a glorificação, que é o arrebatamento, é como a semente, está liberando um novo corpo. Então, aonde a Marina vai escolher viver a eternidade? Ela não vai morrer. Mas se nós buscarmos daqui 70 anos, eu estou profetizando aqui, nós vamos encontrá-la já dentro do reino milenar, governando juntamente conosco e com Cristo. Quantos podem dizer glórias a Deus? Não precisa abrir seus microfones. Entende? Em outras palavras, ela foi transferida do mundo físico
para o mundo espiritual. Agora, aí que vem o corpo. O corpo de glória, vocês leem comigo Filipenses capítulo 3. Vocês abram suas Bíblias, por favor. Eu vou parar nesse versículo e eu quero mostrar um vídeo para vocês. Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os líderes que estão conosco na sala. Muito obrigado por estar conosco aqui. Fala assim, Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e o 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. Na minha versão atualizada, King James, mostra que a nossa cidadania, você sabe o que isso quer dizer? Na era da graça, se vocês puderem olhar para mim, eu quero definir isso bem rápido, mas exige uma mensagem inteira. Na era da graça, veja, somente na era da graça, quando o Espírito Santo veio, se abriu o livro da cidadania dos céus, é o livro da vida. The Book of Life, o livro da vida. Ele foi aberto nos céus na era da graça. E ali todos que recebem o Senhor genuinamente são regenerados genuinamente. Vocês sabem que o evangelho tem sido banalizado. As pessoas vão nas ruas, quantas vezes dizem, eu posso orar por você? Recebem uma oração, mas não estão preocupados com a salvação daquela pessoa, mas com uma certa venda. Outros somente falam, fala comigo, Senhor Jesus. A pessoa fala, Senhor Jesus, já está salvo. Não é assim. Não é assim. A nova criação, a regeneração, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, existe todo um processo. Todo um processo. Só eu falar, Senhor Jesus, irmãos, eu pergunto a vocês, você crê que é suficiente? Porque a Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando se trata de regeneração, é algo profundo. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados agora. Poderoso Senhor, diante dos céus eu me arrependo. Eu sou um pecador. Senhor, eu quero ter um novo começo. Eu te recebo agora como meu Senhor, meu Salvador. Eu te recebo agora. E depois fala comigo, Senhor Jesus. Aí mudou a história. Então, existe, irmãos, nas igrejas, a maioria dos cristãos não foram regenerados. Não foram. Não receberam ainda a vida do Senhor. Por isso não há transformação. Agora aqui está dizendo de uma cidadania nos céus. Quando nós nascemos, eu mencionei a irmã Marina, você nasce no Rio de Janeiro, você é brasileiro. Você nasceu em São Paulo, você é brasileiro. Não importa, em qualquer estado que você nascer do Brasil, você é brasileiro, você é registrado em um livro, em um cartório, como cidadão daquele país. Você tem direitos e você tem deveres. Então, um cidadão, ele tem muitos direitos no país. Direito de ter, nós sabemos, médicos, direitos de você ter escola, educação, você tem direitos para você votar, direito para você, se for homem, servir o serviço militar. Existem vários direitos para você ter uma vida normal, para você se casar naquele país, para você trabalhar naquele país. São direitos constitucionais de um cidadão. E aí tem muitos. Mas também há deveres. Muitos deveres. Aí fala de toda uma Constituição. Você tem que obedecer uma Constituição. O cidadão de um país tem toda uma Constituição para ser obedecida.
Aí isso inclui leis de trânsito, isso inclui a lei do casamento, isso inclui a lei no trabalho. Todas as leis se tornam a parte dos deveres. Nos céus é a mesma coisa. Quando nós recebemos o Senhor de verdade, com temor, fomos regenerados com temor. Nosso nome foi escrito nesse livro da vida, quer dizer, o livro que nos tornou cidadãos do reino dos céus. Kingdom of the heavens, reino dos céus. Uau, eu acho tão linda essa palavra em inglês. Tão lindo. Kingdom of the heavens, reino dos céus. Então, quando você se torna um cidadão, você tem vários benefícios, direitos, mas também há deveres. Aqui na Terra, direitos e deveres, nós precisamos, como cidadão, cumprir. Então, os direitos que nós temos é de adorar o Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra, o Espírito Santo está conosco. Foi dado para nós o Espírito Santo, foi dado à igreja, foi dado os altares. Nós temos um monte de direitos. O Deus, ele falou que vem falar conosco, ele falou que vem nos visitar, ele falou que vai nos proteger. Estamos nas mãos dele, estamos na sombra dele, são direitos. Mas os deveres, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o primeiro dever. O cidadão precisa ser santo. Senhor, como que eu faço? Mas eu ainda moro na terra. Aqui diz que eu sou um cidadão dos céus, mas eu estou na terra. Irmãos, nós estamos na terra para encher a terra com a cultura dos céus, o viver dos céus. Por isso que muitos cristãos, eles se chocam quando a gente acaba aprendendo a viver como os mundanos aqui. A gente acaba gostando das coisas que os mundanos gostam. A gente acaba apreciando as coisas que os mundanos apreciam. Nós passamos a nos vestir igual a eles, a falar igual a eles, a viver igual a eles. Ah, mas eu sou cristão. O Senhor está dizendo, você precisa trazer a cultura dos céus, da onde é a sua verdadeira pátria, para a terra. Você não pode viver como os terrenos vivem mais. Você não pode falar como eles, gostar do que eles gostam. Traga a cultura dos céus para a terra. Então, nós temos agora o quê? Ele fala no 20, no entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, que transformará nosso corpo de humilhados, tornará o semelhante ao seu, glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Um corpo de humilhação a um corpo de glória. Esse corpo de humilhação foi dado para nós vivermos na terra, nos relacionarmos aqui, termos famílias, trabalharmos, mas usar esse corpo de humilhação para expressar a glória de Deus. Por favor, associa isso. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra glória de Deus, associa a santidade de Deus. Porque só existe glória por causa da santidade. Se não há santidade, não há glória. Então, puxa, a glória de Deus quer dizer a santidade de Deus. É por meio da sua glória que flui a sua santidade. Quando diz que nós vamos receber um corpo de glória, está dizendo um corpo cheio de santidade. Nós estamos nos tornando santos, por isso o corpo glorioso já está se manifestando em nós. Quanto mais santidade, mais glória. Quanto mais santidade, mais o corpo glorioso se manifesta. Não é pela quantidade de anos que somos crentes, não, mas é pela quantidade de santidade, de um viver Deus. Não é por quantidade de verdades, mas é por quantidade de fé, de abrir mão das coisas pecaminosas, caídas, das mentiras. Satanás é o pai da mentira. Nós não queremos ter outro pai. Quanto tempo nós tivemos Satanás como nosso pai? Isso é muito triste.
Já imaginou ele abrir os braços e falar, vem cá, filhinho. E nós, como cristão, papai, você está mentindo, que bom, filho, vem cá, me abraça aqui. A gente abraçar Satanás, irmãos. Oh, isso é muito triste. E Deus olhando para nós precisamos nos arrepender disso, todos nós, quando dobrarmos nossos joelhos, Senhor, eu quero me arrepender porque muitas vezes eu tive Satanás como meu pai. Senhor, eu virei as costas para ti, eu traí o Senhor. Eu abracei o meu falso pai. E ele me deu o que eu queria, eu estava correndo em direção ao inferno, Senhor. Senhor, eu me arrependo agora. Irmãos, isso precisa ser um dos alvos do nosso arrependimento. Mas o corpo glorioso que vai nos ser dado, ele vai nos capacitar a viver na eternidade. Aqueles que entrarem na eternidade somente podem entrar com esse corpo glorioso, porque o nosso corpo de humilhação, de pecado, ele restringe a nossa vida a essa terra. Ele não vence a lei da gravidade, ele não vence as doenças, ele não vence o tempo, ele não vence o cansaço, não vence as rugas, ele não vence nada, irmãos. Ele nasceu para morrer, entende? Ele nasceu para morrer, ele não veio para ficar. Nós não fomos criados para viver nessa terra para sempre, nós nascemos para viver um período para decidir aonde nós vamos passar a eternidade. Ou vamos passar com Deus, ou vamos passar no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. É esse o tempo mais crucial para nós. Então, o corpo da glória, o que ele vai dar para nós? A capacidade de habitarmos nos céus, na glória de Deus. A capacidade de nos aproximarmos de Jesus Cristo. A capacidade de aproximarmos dos anjos. A capacidade de nos alimentarmos. A capacidade de nunca mais pecarmos. O corpo glorioso, ele traz para nós justamente a capacidade para nós vivermos nas mansões celestiais. Não há nesse corpo rugas, pecados, enfermidades. Não há nesse corpo cansaço. Não há nesse corpo tristeza. Não há nesse corpo os problemas que nós passamos na humanidade. Mas há nesse corpo exatamente a conformação de Cristo, quer dizer, todos os aspectos de Cristo. Nesse corpo que nós vamos receber, ele é o nosso... eu podia usar essa palavra, o nosso passaporte, eu vou falar. O nosso passaporte para nós entrarmos e vivermos ali por toda a eternidade. Você já pensou se aproximar de Jesus Cristo na mesa das bodas do Cordeiro e o abraçar com esse corpo que nós temos fedido, caído, pecaminoso, que ainda tem dois elementos, a carne e o sangue? Agora, quando nós nos esforçarmos e Cristo ter misericórdia de nós, e nós atingirmos a glorificação por meio do arrebatamento, quando nós pisarmos nos degraus dos céus, pisarmos nos degraus, irmãos, nós já estamos com esse corpo glorioso. Agora, são duas coisas que precisam estar claro: o que é o corpo e o que são as vestimentas de linho puro, linho finíssimo, que são a justiça dos santos. O corpo é exatamente o que nós vamos ter por toda a eternidade. Agora, o linho fino, resplandecente, faz parte do nosso viver santo na terra. Nós cumprimos toda a justiça de Deus. Vocês se lembram de Mateus 7:21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
O que é a vontade do Pai? Sede santo. Então ali uns vão dizer, Senhor, eu curei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. Eu preguei em teu nome. Mas eu vos direi explicitamente, eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Essas obras são bíblicas, mas elas foram feitas fora do padrão de Deus, fora da santidade de Deus, fora da justiça de Deus. Foi feito na carne. Eles foram as 5 virgens nécias que foram enganadas com falso azeite. Agora eles não têm mais direito à eternidade. Eles não podem herdar esse corpo para os céus, para os 1000 anos, para a Nova Jerusalém. E é esse corpo que nos dá o direito de sermos vestidos de linho branco, fino e puro. Entende? Quando Deus criou Adão, ele tinha um corpo. Primeiro, esse corpo, mas veio a queda. Então, em Gênesis 6, fala que esse corpo se tornou carne. Não é verdade? O meu espírito não habitará para sempre no homem, visto que ele se tornou carne, se tornou carnal. Gênesis 6:3. Se tornou carne. Mas quando nós atingirmos o arrebatamento, o corpo muda. E o corpo nos dá o direito das vestimentas. Oh, irmãos, que glorioso. Que glorioso. Nós temos que olhar para essa reunião hoje e gravá-la muito bem. Gravá-la. Aqui como lideranças, a liderança desse ministério são os irmãos que mais se arrependem, que mais chora, que mais se humilha, que mais mete a boca no pó, se veste de pano de saco. Os grandes desse ministério são os que mais se humilham, irmãos. Nós uivamos. Os grandes é aqueles que usam pano de saco mesmo e chora. Esses são os grandes aqui. Então, quando nós atingirmos a segurança da eternidade, com esse corpo aqui, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, por isso nós podemos habitar nos céus por toda a eternidade. Porque o que adquirimos hoje, por meio do nosso viver, vai nos acompanhar por toda a eternidade. E hoje nós vimos que aqueles que alcançaram a eternidade e receberem esse corpo, eles vão viver ali. Mas eles também vão governar a terra por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, nós temos a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Vocês pensam o que está nos esperando, irmãos? O que nos espera daqui para frente? O mais difícil o Senhor já fez. Por favor, me entenda, não me interpretem mal. O Senhor nos tirou da apostasia. Não foi fácil. Para mim, principalmente, não foi fácil. Para os pastores que estão aqui, para as irmãs, não foi fácil. Nos arrancar da apostasia, da mentira de Satanás, do engano de Satanás, brincando com a nossa salvação. E nós também, para agradar homens, nós tínhamos que fazer isso. Nós acreditando em algumas revelações humanas. Irmãos, foi difícil para o Senhor nos tirar até aqui. Não foi fácil para Ele. Para mim, demorou 8 anos para Ele me arrancar. 8 anos! Eu lutando, querendo colocar vinho novo ali, tentando arrumar, irmãos, a casa podre, caída, com engano, valorizando o corpo de Lúcifer. Irmãos, eu estava podre. Podre. Eu saí com a minha esposa e a minha filha. Nós fomos buscar umas cartas na antiga casa que nós morávamos, porque ainda o correio envia muitas coisas para lá. Então, a minha esposa foi falar com a senhora. Nós sempre vamos lá, a cada 10 dias, pegar as cartas. A dona da casa, que foi a nossa casa, ela já guarda para nós. Então, ela falou para minha esposa, olha, teve um irmão aqui, e ele falou que morava nessa casa. E ele perguntou se tinha alguma correspondência para ele.
E eu conheci ele porque há um tempo atrás, quando eu queria comprar essa casa, eu passei aqui, ele estava aqui na frente. E ele falou que morava aqui nessa casa. Irmãos, um irmão de serviço, da apostasia, não tem temor de mentir. O único que morava na minha casa era eu, minha esposa e minha filha. Não tem temor para mentir. Quando a minha esposa falou isso para mim, para minha filha, eu fiquei chocado. A minha esposa, a minha filha, não tem mais temor. A questão da consciência cauterizada já não se preocupa de mentir mais. Quando quer alguma coisa, vai atrás. E não importa se vai conseguir com mentiras ou não. Irmãos, esse é o tipo de pessoa que está conduzindo muitos cristãos. Sacerdócio caído e o altar destruído. Aonde que um cego vai levar outro cego? O meu coração está inundado de lágrimas e eu tenho que chorar por eles. São os meus filhos amados, mas estão na mentira. Estão na mentira, na injustiça. Oh, irmãos, por isso eu disse para vocês, digo, o Senhor não foi fácil nos tirar. Agora, só depende de nós. Se nós buscarmos com sinceridade, se nós pagarmos um preço para andar perto dessa palavra, falta muito pouco. Enquanto nós estamos nessa reunião, um arrebatamento pode acontecer. Mas como nós estamos sendo avisados com antecedência, nós estamos tendo tempo de nos preparar melhor. Mas é uma preparação santa, sincera, para pessoas sérias com Deus. Pessoas que não brincam. Nós não estamos aqui brincando com vocês. Vocês sabem disso. Vocês não estão brincando com os que vocês estão cuidando. O nosso falar é santidade, arrependimento, sangue de Jesus. Nós vamos entrar. Irmãos, nós não contamos piada aqui. Irmãos, nós não temos time aqui de futebol. Irmão, nós não temos coisas dessa vida mais aqui. Irmão, nós não temos nenhuma alegria mais aqui. Nós não temos mais nada nessa terra. É um povo totalmente separado. São cidadãos dos céus que estão pagando um preço para viver uma vida de restrição nesses últimos segundos que falta, porque estão ouvindo uma voz do amigo do noivo. Estão tendo o azeite, recebendo o azeite que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está nos convencendo dos nossos pecados. E eu quero finalizar encorajando cada um que está aqui. Não vamos perder a nossa entrada. Eu queria mostrar um vídeo para vocês dos dois profetas do Senhor. Vejam como eles operam. Um está no corpo físico e o outro está no corpo espiritual. Dá uma olhadinha como que vai ser o nosso corpo. Tá? O corpo deles, hoje, já existe um corpo glorificado. Sempre vai ter um nesse corpo glorificado. E sempre vai ter um no corpo físico. Vamos dar uma olhadinha por alguns minutos nesse vídeo. Por favor, pode liberar. Hallelujah. As we continue now with the celebration service which has begun. Aleluia! Enquanto nós continuamos com o culto de celebração, hoje nós entendemos porque por muitos anos nós temos falado a respeito das vestes que Jesus comprou para vocês. As vestes de justiça que Ele comprou para vocês por muitos anos. Mas eu sempre ansiei para quando eu pudesse vir até vocês e dizer para vocês também que Ele também comprou para vocês um corpo eterno e glorioso.
What better example than me to present this to you? The two E que prophets who are melhor operating in exemplo both. do que eu para apresentar isto para vocês. Os dois profetas operam nas dois corpos. One of them in the glorious body. Deles no corpo glorioso. Again, presented on your screen right now. Novamente apresentado na sua tela agora. Today you heard that E sometimes hoje the body vocês is ouviram physical. que algumas vezes este corpo é físico, Sometimes it's spiritual. algumas vezes That body espiritual. is transported by the Spirit of the Lord. Este corpo é transportado pelo Espírito do And he's saying Senhor. that body E ele está dizendo que is este a corpo superior body, é um corpo superior, an eternal body. corpo But it's the eterno. same. It has some features of the physical Mas body. ele tem algumas características do corpo físico. It's an honorable body. É um corpo It's honrado. like the body of Christ. É como o corpo de That Cristo. body Este is corpo a glorious body. é um corpo And that's glorioso. why E é por isso that is a superior body. que este é um corpo superior. That body is imperishable. Este corpo é imperecível, imortal, It is honorable. é honrado, It is not subjected to decay. não é sujeito à corrupção, é incorruptível, Cannot be subjected não to pode ser shamefulness. submetido à vergonha, às práticas vergonhosas. Ele não é fraco, ele é poderoso, ele é sem pecado, It has defeated death. derrotou a It's morte. extraordinary body. É um corpo extraordinário. It can be taken up into heaven. Pode It can ser come levado down. até o céu e pode descer na terra. For example, in the book of Acts, chapter 9, Como, as por I read exemplo, now, no livro de Atos, capítulo 9, como eu vou ler Acts agora, chapter 1, rather verse 9. o livro de Atos 1, He says versículo 9, ele diz o after he seguinte: said this, depois de he was dizer taken up isto, before their very eyes. ele foi elevado às alturas diante dos olhos deles e uma nuvem os encobriu à Body vista can be deles. taken up. Este corpo pode ser levado para In the cima. rapture on that No day. arrebatamento naquele dia. That body can be taken up into the kingdom of heaven. Aquele corpo pode ser levado para cima, para dentro do reino do céu. Vamos ouvir o pastor de Tanzânia antes de dar para vocês a breaking news que eu tenho agora. When the Lord took me all the way to Kakamega, Quando o Senhor me levou todo o caminho até Kakamega, o pastor da Tanzânia, the Tanzanian pastor, o pastor de Tanzânia, before I give you the breaking news, antes de eu dar a breaking news. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Charles Nicanor, niko upande wa Tanzania kwa sasa. Nilikuwa upande wa Kenya. Como nós zamani, ouvimos os profetas do na Senhor dizerem, kilichotokea ni este kwamba pastor, alikuwa ameingia Repentance, ele morava em na Kakamega, Repentance kulingana na e então dini- ele era um dini pastor, yangu. tinha uma igreja, Basi mas pale a alipokuwa família pale, dele, a mimi, esposa e os moyo filhos wangu decidiram ikawa atravessar inanichukia para o siku zote. ministério de arrependimento e Mtambo wa santidade. Mungu ulipokuwa Mas ele unaingia ficou pale tão Kakamega irado, mwaka tão furioso, 2012, como ele sendo um pastor, a alikuwa família ameenda pale traiu na ele nikaona e kwamba foi haiwezekani, na e nikaamua quis kwamba abraçar o mimi ministério de nilife. arrependimento e Na kabla santidade. nikufa, Então ele pegou uma nikamuua mtoto faca kwanza, na kabla e estava sijamuua mtoto, prontinho nikawa para nimechukua matar kisu, na o ile filho, kisu nikawa os nimeinua filhos e a ili kwamba esposa, nimchome mtoto. quando os Kabla profetas, sijamchoma um dos mtoto, profetas do wakati Senhor katika ile wakati, apareceu alikuwa alishuka kwenye repentinamente chumba na changu, frente na dele aliposhuka kwenye chumba e changu, akasema kitandani, bateu akasema na kwamba, mão "Charles, dele what are you e a doing?" faca saiu voando Na da mão nilishangaa dele, sana bateu kusikia no vidro akitaja da kwa janela, jina, rasgou o ambapo vidro nilikuwa da sijamuona, janela. na hata alikuwa hajawahi E kuniona. do fim, as Akagonga palavras kisu que kwenye ele mkono, fala é o ikaruka, que o ikapiga profeta do dirisha Senhor langu, falou para ele. ikapiga dirisha langu, ikapasua. Nabii mkuu wa Mungu alitokea kihalisia, Então, kibinadamu. o profeta Maana do Senhor aliponigonga mkono, apareceu no nilisikia corpo maumivu físico, kwenye huo bateu na mão mkono. física dele, tirou a Haikuwa faca dele. ndoto, haikuwa niko kwenye mambo mengine, nilikuwa namuona, na hata kunipiga mkono nilisikia maumivu kwenye mkono huo ambao alipiga. Então, a Haleluya. faca saiu voando da mão dele, Haleluya. aleluia. you see, blessed people, E aí, então ele perguntou, Charles, o que você crossing está through the fazendo? wall, the roof. Então, atravessando através das That's paredes why do sometimes teto. when we are above the É por oceans isso que in algumas those vezes, transatlantic flights, quando nós estamos acima do Ocean oceano, flights. naqueles voos transatlânticos, when I'm através with do my oceano, team, normally we sit together in the same zone in normalmente the quando eu flight. estou com a minha equipe, nós estamos sentados juntos no voo. And then we are over the ocean. Ele está Sometimes falando it's do deep in the avião. night, you are E nós 37,000 feet. estamos
huge aircraft. numa altitude muito grande, passando por cima do oceano naquele avião. And sometimes it's night time and you are really in the heart of the ocean. Então, algumas vezes você realmente está no coração do And then oceano. you hear me tell my team Então você me ouve dizendo para a minha equipe: eu não estava aqui. there is an island down here. Tem uma ilha aqui embaixo. We have just crossed over it. Nós acabamos But I went de down there, I walked there, I descer greeted aqui. people and I saw churches. Então eu desci lá, eu cumprimentei pessoas, eu visitei, eu fui até a igreja. Então depois disso, eu voltei para o avião. Eu desci lá, eu estava no avião, desci. Quando eu vi essa ilha, eu desci, cumprimentei pessoas, eu vi as casas das pessoas. Eu vou até lá embaixo, naquela ilha, eu os cumprimento. Moving at a very supersonic speed. Em alturas muito altas, em uma velocidade supersônica. Eu voo algumas vezes em uma velocidade de 1000 quilômetros por hora. Então, algumas vezes eu estou aqui, mas eu ouço o que está sendo dito na Casa Branca, em Washington. Eu estou lá também, eu estou sentado lá. Algumas vezes eu estou aqui e eu vi um aleijado. Algumas vezes eu até mesmo toquei o aleijado e fiz ele levantar. Aleluia! Há uma vida impressionante adiante de vocês aqui. Mas neste caso, em particular, porque ele queria esfaquear o filho e então a criança e a esposa. É por isso que o Senhor me faz chegar lá e bater na mão dele bem na hora que ele ia fazer. E fisicamente a faca atingiu o vidro e a janela e quebrou o vidro. Porque pela forma como eu bati na faca. Então, o mistério de Deus. Amém, irmãos. O reino. Amém. Isso é chocante. O que ele quer nos mostrar aqui é a capacidade que os nossos corpos vão ter. Somente alguém que vive nessa realidade pode nos mostrar com detalhes essa capacidade. Veja, a onisciência e a onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo é só de Deus. Isso nunca vai ser nosso. Mas a capacidade de nos deslocarmos de um lugar para outro, nós vamos ter na eternidade. Você já pensou esse corpo que vai ser entregue para nós? Você já pensou a capacidade que nós vamos ter de nos mover naquele novo reino, naquela casa que foi já pronta para nós? Sair de um lugar em uma velocidade e chegar no outro lugar? Esse testemunho desse pastor, isso, irmãos, acontece em toda a terra. Esse pastor, a mulher dele, família, conheceu o ministério de arrependimento e santidade. Mas ele era um pastor. Ele não queria esse ministério, ele queria permanecer no seu. Então você vê que chegou o momento, quantos anos passou talvez não foi um dia, que ele foi pegando raiva, foi pegando ira, pegando ódio dela e da família. Um dia dentro do carro, veja a mente dele, quanto tempo ele foi alimentando isso por Satanás. Ele catou a faca e falou: hoje eu mato elas, mas elas não vão para esse ministério. Dentro do carro, quando ele pegou para matar elas, um dos dois profetas que está no corpo glorificado, ele sai, ele vem. Eles poderiam estar em outro estado do Quênia ou outro país. E dá um tapa na mão dele, derruba a faca com tanta força que a faca bate no vidro e quebra o vidro do carro dele. E o pastor viu quando o profeta entrou dentro do carro e fez isso com ele. Então, rapidamente, o pastor se humilha e hoje ele é um dos pastores do ministério. Aqui, no mundo inteiro, irmãos que dão testemunhos, que um deles sempre foi lá, foi visitá-los.
aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu não sei porquê, nós estamos começando agora, nós temos ainda, não 300, 500 irmãos, mas talvez entre os irmãos americanos já exista. Agora, no Brasil, aí onde os irmãos estão, já tem muitos testemunhos. Porque um deles, estando no corpo glorificado, que é o que nós vamos ter no futuro, pode ter essa capacidade, vai ter a capacidade. Você viu eles dizendo? Eles viajaram o mundo inteiro, e eles nunca viajam sozinhos, sempre com a equipe, aqueles que vão filmar, aqueles que vão preparar, tem muita gente junto. Então, estão viajando no avião, eles estão ali quietinho, eles descem no corpo glorificado e vai lá embaixo de uma das ilhas, vai conversar, vai visitar a igreja, numa velocidade tremenda, depois eles voltam para o corpo, e todos que estavam ali nem percebeu, aí eles dizem, olha, fomos fazer uma visita ali na ilha, visitamos as igrejas, as pessoas, conversamos, a capacidade que o nosso corpo vai ter. E eu quero dizer para vocês, para finalizar, amados, não abra mão. Não vamos abrir mão disso. Os céus nos esperam. Os céus é nossa morada final. Não se preocupa por perseguição. Não se preocupe por as pessoas falar mal de você, mal da sua família, mal da sua fé. Não se preocupe. Você tem que ser firme. Porque os escarnecedores, eles vão aumentar. Você tem que ser firme. Nossa missão, número 1, é avisar que o profeta Elias está na terra. Nós temos que avisar. Se eles não abrir o coração, eles serão julgados, mas eles precisam saber que pisou na terra aqui pessoas que falaram para eles. Por causa de um justo de uma cidade, Deus pode julgar aquela cidade. Ele pegou o justo Ló, o justo Ló, ou pegou o justo Noé. Por causa de um homem, ele julgou toda uma geração. Ele só precisava que um homem conhecesse a sua vontade e falasse para os demais: não vão vir, tudo bem, eu vou julgar todos vocês. No livro de Pedro fala que Ló foi justo. O Senhor julgou toda aquela geração de Ló, de Sodoma e Gomorra. Então, falem. Não se preocupe de perseguição, fale. Nós já estamos aqui, nós estamos no caminho. O arrebatamento vai acontecer. Vamos seguir nos santificando, abandonando o pecado, abandonando a mentira, todas as coisas imundas, porque para onde nós estamos indo, essas coisas não podem entrar. E que esse corpo de glória, que já está sobre as duas testemunhas na terra, que nós já estamos vendo, possa encher mais o nosso desejo de querer esse corpo. E Deus vai nos dar. Amado Senhor, humildemente, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o teu plano te trouxe dos céus para a terra, da terra o Senhor foi até o Hades. E do Hades, o Senhor, por ter uma vida perfeita, obra perfeita, o Senhor foi o primogênito dos mortos. O Senhor ressuscitou. O Pai o tirou daquele lugar horrível. Oh, Senhor, o Senhor venceu a morte em tua ressurreição. O Senhor germinou a nova criação para dentro da velha criação. Hoje nós estamos, Senhor, a caminho desse glorioso corpo e dessa gloriosa vestimenta que o Senhor preparou para nós. Humildemente, Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha a nós. Pedimos que o Espírito Santo siga trabalhando em nós. Que o Espírito Santo siga nos ajudando a nos arrepender. Ajuda-nos a ter uma vida de jejum, de oração, de santidade, totalmente separados para Ti, meu Deus. Santos. Oh, Senhor, ajuda-nos, por favor, e nos dá capacidade para que nós possamos seguir falando, anunciando que muito breve o arrebatamento vai acontecer, para que todas as nações se arrependam e se voltem para o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, no poderoso nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.